Oi, estou viva! Sejam bem-vindos a mais um momento de consultoria ao vivo. Já tem mães querendo ser atendidas. Agora há pouco eu estava fazendo a live e aí aconteceu um acidente aqui. Eu derrubei um copo de água e em cima da nossa tomada, que nós temos uma extensão onde a gente liga todas as coisas e eu derrubei um copo de água aqui em cima e aí caiu, desligou a luz e tal, a gente desligou, agora eu tô voltando, tô viva, tá, gente? Quem tava aqui antes, acabei de ter que desligar tudo, mas já tô de volta. Vamos lá, gente. Como funciona a consultoria ao vivo? Sejam bem-vindas, gente, nosso quadro de consultoria ao vivo. Fiquem aí. Vocês podem ser atendidas ou vocês podem pegar carona no atendimento de outras pessoas. Vocês vão assistir um momento de consultoria parental, né? E quem quiser, então, ó, escreva "Eu quero para ser atendida ao vivo". A Gleice ia ser atendida, né, antes de eu cair. Gente, não é que eu caí, não. Eu desliguei porque eu derrubei um copo de água em cima da tomada aqui da extensão que tem no computador ligado, celular, a luz. Nossa senhora, daí caiu tudo. E agora eu voltei. Então, ó, escreva "Eu quero". A primeira pessoa que escrever "Eu quero" vai ser atendida. Joyce, eba! Então vamos lá. Deixa eu só escrever aqui e fixar. Joyce, se prepara aí então que eu já vou chamar você, tá? Ah, que bacana. A hora que você disser, pode chamar, que você já tá num lugar melhor, né? Ou num lugar bom, que você já pode falar, já conseguiu organizar aí. Porque às vezes, o que acontece? As mães falam, eu quero ser atendida. Aí vão levar a criança pra alguém olhar, ou vão pra um lugar mais iluminado, ou vão pra um lugar mais silencioso, né? Às vezes tá no trabalho. Já teve mãe que saiu do trabalho correndo, foi lá pra almoxarifado pra ser atendida. E super funciona, porque o ideal, o que a gente precisa é que a pessoa possa estar aqui, né, trocando com a gente, trazendo sua questão, seu desafio e trocando com a gente. Vamos lá então, Joyce, a hora que eu puder te convidar, você me avisa. Gente, enquanto a gente espera a Joyce entrar, vocês já se inscreveram para a mentoria? Nós estamos com as inscrições abertas, gente. A mentoria são 3 meses de acompanhamento e áudios. A gente manda áudios, vou te chamar, Joyce. A gente manda áudio de segunda a quinta com muito conteúdo. São 2 meses inteiros de áudio. Muito conteúdo, 32 áudios, 32 temas, onde fala de neurociência, a gente fala um olhar para nós, para as crianças, para as ferramentas, para os desafios de comportamento, para tudo. E ainda assim, durante esses 3 meses, todos os dias vocês podem fazer perguntas, vocês podem, a gente troca lá no grupo bastante. Você ouve esses áudios, são áudios de 10 a 15 minutos que todos os dias você vai receber de segunda a quinta. Vai apitar no seu celular, você pode ouvir no seu tempo, fazendo exercício, cozinhando, né, dirigindo. Joyce, vou te chamar então. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, tá, gente? As vagas são limitadas, porque é uma mentoria, né? A gente precisa poder atender todas as famílias de verdade, assim, com bastante qualidade. Convidei, vamos ver se você consegue aceitar aí. Deu? Deus, eu só tô com a minha câmera virada. Deixa eu ver como que eu faço aqui para Tá desvirar bom. ela. Ê, que bom! Ai, eu acho tão gostoso conversar com vocês assim ao vivo. Ó, ó, Eu também tô precisando virar aqui um pouquinho a minha mais pra cima. Tem uma aqui. flechinha, isso. Achei. Ê! Oi. Seja Ai, que feliz que eu bem-vinda! tô, que eu consegui. Obrigada. Imagina, que bom que deu certo. Fico tão feliz também. Me conta de onde você é, me conta um pouquinho sua história, filhos, não, como é que é? Como é que são as coisas aí? Eu sou de Santo Cristo, fica no interior do Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina. Ai, que legal! É cidade que é divisa com a Argentina, fica bem lá no cantinho, no finalzinho, lá no mapa. Que legal! Quantos anos você Sou tem? daqui. Eu tenho 37, vou fazer 38 já daqui uns dias. E tenho dois meninos. O Anthony Gael, de 3 anos e meio. E o Oliver fez um aninho agora no comecinho de março. Ele fez um aninho. Então tem um ano e um mês. Ai, que legal! Que joia! Então, o Sim. Gael tá com, desculpa, O, o Anthony Gael, ele tem 3,5. 3,5 e 1,5, 2 anos de diferença. Sim. Tá. E me conta então, quais são os desafios aí? Não dá dois, dá 1,5. Porque o Oliver fez um. Ai,
ele fez não Fez é o um Billy. aninho. Entendi. Não, o Anthony que tem 13,5. Nossa, bem Dá pertinho, 2,5. então. Sim. Eu e minha irmã é 1 ano e 3 meses de diferença. Quando minha mãe tinha 6 meses, ela engravidou de mim. Você também engravidou bem Ó, pertinho, né? tam- Bebezinho já. sim. Super São dois. Tenho desafio. 2 bebês em 2 casa. bebês, com certeza. Me conta, então, o que você queria trazer pra gente hoje, pra gente conversar. Assim, o que eu estou encontrando de dificuldade? Que como o Anthony, eu não sei se é por ele ter mamado por mais tempo, ele parece ser mais apegado a mim. E às vezes eu me cobro muito no sentido de que eu acabo dando mais atenção para o Anthony por ele ser mais velho, né? Ser o mais velho, e acabo não dando tanta atenção para o Oliver. Como fazer essa medida, porque acaba que o Anthony ele me exige mais, na verdade, sabe? Porque se eu não dar atenção para ele, daí o ciúme bate, sabe? Daí ele começa a brigar com o irmão, então, quando às vezes ele quer ficar comigo, ele não quer que o outro venha. E eu noto isso que eu acabo dando mais atenção pro Anthony do que pro Oliver. Entendi. E como que é a sua rotina com os dois? Eles vão para a escolinha de manhã cedo e voltam à tardinha. Quando eles voltam, eu estou esperando eles com um lanchinho, né? A gente senta, brinca. Depois eles vão para o banho, eles tomam banho com o pai. Eu pego eles do banho para vestir. Na hora de dormir, o Anthony geralmente ele dorme comigo. Uhum. Porque, né, eu acabo não conseguindo colocar o Oliver dormir porque o Anthony quer só eu. Ele não quer o pai dele. Uhum. E daí não sei se por isso já a gente criou meio que essa rotina desde que o Oliver nasceu. O Charles coloca o Oliver para dormir e eu faço o Anthony. Coloco o Anthony para dormir. Tá. Porque o Anthony, ele tem que ele mamou até 2 anos e 1 mês. Eu tava grávida já não lembro, acho que 6 meses já quando eu fiz o desmame do Anthony. Tá, aí eu consegui, foi bem tranquilo o desmame e tudo mais. Daí o Oliver nasceu, eu comecei a amamentar o Oliver, e o Oliver eu consegui amamentar só até os 4 meses dele. Aí o Anthony começou, já quando o Oliver ainda mamava, eu acho que ele começou a ver o irmão mamando e ele sentia aquela vontade, mas ele não queria mamar porque ele sentia nojo. Então ele mamava o leitinho dele na mamadeira, mas ele começou a pegar no bico do meu seio. E eu acabei deixando e ele ficou com essa mania até hoje. E hoje eu quero tirar isso e eu não sei como. Porque isso acaba interferindo. Então ele quer dormir comigo para ele ficar pegando Entendi, na teta. entendi. Tá, então vamos lá. E o Oliver, ele reclama? Assim, ele não reclama. Quer dizer, assim que eu note, né? Não sei, eu acho que é mais cobrança minha mesmo de eu querer dar mais atenção para ele também, tipo, sabe? É bem quando a gente tem dois assim perto. Nós temos 3. Ai, nem fale, falta braço, a matemática não fecha. Você pensa da onde que a gente tira essas ideias? Então, É. Não, então vamos lá. O Oliver não reclama, ele não acha ruim de dormir com seu marido, não acha ruim de você dar mais atenção para o não. Gael, ele não fica pedindo atenção nem nada. Tá. Como eu disse, que eu note. Legal. Então aí já tem algumas coisas bem legais da gente conversar. Assim. A primeira é que a criança nunca pede o que ela não precisa, tá? Então, assim, se o Anthony tá pedindo, é porque ele precisa, não é porque ele tá acostumado. Porque a gente fala que quando a gente tem uma segurança emocional, a gente teoricamente não precisa mais disso, a gente utiliza essa segurança emocional para ir para o mundo. A certeza da criança de que você tá lá. Eu não preciso ficar olhando para ver se minha mãe vai estar aqui. Eu sei que ela está aqui. Eu sou totalmente seguro com relação a isso. Então eu me jogo, eu vou, eu desbravo, né? E assim vai. É difícil? Muito. Muito difícil, porque nós não tivemos uma criação de segurança emocional. Então, nós somos inseguros emocionalmente. Então, nós temos muito pouco repertório para conseguirmos passar uma segurança
emocional para eles e também para termos consciência das nossas emoções, para conseguirmos ser transparentes com eles. Então, normalmente a gente passa insegurança por não saber exatamente o que fazer. Ok, mas então a criança pede o que ela precisa e cada criança é única, tá? Então, se o Anthony pede mais colo, se o Anthony pede mais carinho, é porque ele precisa mais. Mas é muito importante você estar sempre olhando e consciente para ver se o Oliver. Desculpa, como é que é o nome do mais É, novo? é, Oliver. Oliver. Minha É. caneta caiu. Peraí que eu vou pegar, porque eu sempre escrevo para não ter que ficar perguntando, mas ela caiu no chão. Peraí. Pronto, peguei. Ai, eu odeio ficar perguntando, né? Oliver e Anthony. Se o Oliver, por acaso, não tá aprendendo a abrir mão para não arranjar briga, né? Então, isso é legal de ficar observando as reações dele. As reações dele são realmente de que ele não se importa mesmo, tipo, ele não se importa, ele tá super bem com o pai, tá super tranquilo. Ou você percebe que já é aquela coisa, tipo, e vai, sabe? Tipo, é como se ele tiver um temperamento mais frio, né? A gente fala que são as crianças mais quentes e mais frias. As mais frias normalmente são mais introspectivas, então são voltadas para dentro, e as mais quentes para fora. Então, os mais frios, que são os mais introspectivos, eles normalmente levam para dentro, eles implodem, né? Eles vão guardando, 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 e de alguma forma aquilo vai fazendo mal para ele. Ele vai criando crenças negativas sobre ele, de que talvez ele não seja merecedor, que ele tem que se contentar com o que tem mesmo, né? Que, assim, ok, o Anthony tem a mamãe, que é quem a gente precisa, mas eu vou me contentar com o papai? Ou não. Ou ele pode ter criado um vínculo super tranquilo de satisfazer as necessidades dele com o pai, não tem problema nenhum, tá? Nós não precisamos achar que só nós podemos atender as necessidades dos nossos filhos. O pai pode, a avó pode, a babá pode, a gente só precisa estar atento para ver se é realmente isso que está acontecendo, tá? Então é uma atenção mesmo, uma conexão com ele para sentir que emoções você percebe ali. Existe sim uma tranquilidade, uma leveza, um amor. Isso você percebe pelos comportamentos. Então, criança mais explosiva, mais muitas vezes triste, muitas vezes começa a ser mais resistente. Às vezes a criança, a gente fala que resistir é lutar para existir. Então, às vezes a criança mais resistente é aquela criança que não está se sentindo vista. Então ela começa a resistir para ser vista, né? Peraí, deixa eu começar a falar não aqui para algumas coisas para elas verem que eu existo, né? Porque senão eu concordo com qualquer coisa e aí, ok, você anulada, né? Como se fosse, vou ficando com o que sobra. Então é muito esse olhar, tá? Esse cuidado de você conseguir dar essas percepções. Então, não tem problema se você der mais colo pro Anthony, sendo que ele precisa mais e o Oliver menos. Mas é só você estar atenta se realmente é isso, tá? Com relação a essa questão de ficar pegando no bico do seio, a gente fala que são formas da criança se sentir segura. Tem os cheirinhos, né? Tem o mamar, a própria amamentação. A criança não necessariamente precisa, entre aspas, tá, gente? Porque se a criança pede, porque ela precisa. Então, tem criança que mama até 3, 4, 5 anos. Ela precisa? Precisa, senão ela não estaria pedindo. Agora, o que ela está recebendo com aquele mamar? Né? A mesma coisa, o que ela está recebendo com a questão do bico do seio? Se ela abrir mão de colocar o bico no seio, será que é você que vai fazer ela dormir? Não, não é. Então, é o bico do seio que eu tenho para garantir que minha mãe vai estar aqui comigo. Sabe? Então é nesse sentido, assim, o desmame muitas vezes é muito sofrido porque, cara, se eu parar de mamar, minha mãe foge. A maioria de nós só toca a criança de verdade porque a gente tá dando mamar. A partir do momento que a gente para de dar mamar, a gente já escapa, já dá mamadeira e dá para alguém dar, deixa que a avó dá mamar, deixa que o pai dá. Então, muitas vezes o mamar é a única forma que a criança tem de nos ter. Porque nós somos hoje muito sobrecarregados, né? A gente tá o tempo todo ali pensando em mil coisas. A gente nunca tá com a criança de verdade. E o mamar é a forma que ela tem de nos ter, nem que seja fisicamente. Então, você pensar um pouquinho nisso, assim, de que forma que a gente consegue dar para ele essa segurança de que é você, de que ele não precisa estar preso ao seu mamar para te ter. Ele não mama, mas ele continua preso ao seu mamar, né? Então, como que a Uhum. gente pode fazer esse desmame, não do leite, mas esse desmame de mamar? Então, fazer você dormir. Hoje a mamãe vai estar aqui com você e eu vou te dar esse paninho aqui, ó, para você segurar. Né? E a mamãe vai estar aqui, a mamãe vai pegar na sua mãozinha, ou nem precisa dar o paninho, mas pode falar, olha, você gosta de mexer no dedinho? Então a mamãe vai ficar mexendo no seu dedinho, mostrando que você tá lá, dando atenção para ele. Vamos tentar, olha que gostoso. E você pode dizer se isso te incomoda. Se não te incomoda, se não me incomoda, só porque eu acho. Ok, mas se te incomoda, é importante você dar o limite. Porque você está ensinando para ele sobre o limite do corpo do outro. Né? Então, assim, me É, incomoda, mas eu tenho que deixar, porque senão ele não dorme. Não, isso é abuso. Né? Então, é muito importante é você isso que eu dar tô esse sentindo, limite. sabe? Porque eu tô ficando incomodada. Eu tô me E sentindo abusada, sabe? Isso não tá sendo legal pra mim.
Só que Perfeito. eu também não quero que seja, tipo assim, aquela tirada traumática. Também não quero que ele, né, tipo, que ele fique se sentindo mal. Então então vamos falar sobre isso. O trauma não é o que acontece com a gente. O trauma é como a gente é acolhido com o que acontece com a gente. Então, por exemplo, muitas pessoas passam por situações traumáticas demais e não ficam traumatizadas. A situação foi traumática, mas eu não criei um trauma. Por quê? Inclusive situações traumáticas mesmo, como se fosse, como estupros, como acidentes absurdos. Porque provavelmente depois daquela situação, alguém me acolheu, alguém me ajudou a colocar as coisas no lugar. Alguém validou meus sentimentos, alguém entendeu que eu não fui culpada, alguém entendeu que não é sobre mim, é sobre aquele fato. Então aquilo não cria no nosso cérebro uma situação de alerta extremo para qualquer coisa, né? Para relações, para... Por quê? Porque tudo aquilo foi. Então, nosso sistema simpático ativa um lugar absurdo de sobrevivência, mas o nosso parasimpático é totalmente ativado pelo nosso acolhimento, pela pessoa, pelo adulto, e isso até entre adultos. Aconteceu uma coisa comigo, eu sou adulta, eu preciso ter esse acolhimento para colocar tudo no lugar, para o organismo, nosso sistema nervoso, tudo se equilibrar de novo e a gente não criar o trauma da situação traumática. Então, tirar o mamá pode ser uma situação traumática? Pode, mas isso quer dizer que vai ser um trauma? Não. Porque se eu conseguir acolher tudo que vier dele, trazer as suas necessidades e dizer, filho, você tem essa necessidade, eu vou atendê-la de outro jeito. Tá tudo bem você ficar triste, não tem problema nenhum você chorar porque você queria mamar da mamãe, eu te entendo. E a mamãe, mesmo assim, vai continuar dizendo não, porque é o meu corpo. E você precisa respeitar o corpo das pessoas, o consentimento, etc. E tá tudo bem ficar triste, você está acostumado. Não é sua culpa. Você não é uma criança ruim por querer pegar no mamar da mamãe mesmo sem a mamãe querer. Não é dizer, você tá me machucando. Você, né? Porque tem muitas mães que fazem isso. Filha, eu não aguento mais, você tá machucando meu mamar, tá doendo, não sei o quê. Isso é traumático. Porque o que eu vou trazer para dentro de mim? Cara, eu sou uma criança ruim, eu machuco a minha mãe, eu não sei respeitar, eu não sei. Diferente dele dizer, tá tudo bem você querer continuar colocando a mão aqui, mas a mamãe vai continuar dizendo não. É o meu corpo e pro meu bem-estar, né? Eu não posso deixar. Assim como eu tenho que respeitar o seu corpo também. Tudo que te incomodar no É, corpinho, me diga. Quando a mamãe te fizer qualquer coisa que te machuque, me diga. A gente precisa sempre aprender a dar os limites. Então, na verdade, se você for pensar, e isso que é uma coisa que eu amo da educação consciência, olhando para a ciência, é que o que você está vivendo aí é uma oportunidade maravilhosa de ensinar sobre limite corporal, sobre consentimento, sobre relação respeitosa. Se você não tivesse oportunidade, talvez você nunca ia ter um jeito tão maravilhoso de ensinar quanto esse. Então, é muito legal pensar desse jeito. É como dizer, meu filho vai sofrer? Não, ele vai sentir. Mas ele não vai sofrer, porque eu vou estar aqui para acolher ele. Ele vai sentir falta, mas eu vou estar aqui para substituir essa falta comigo de outra forma, para cantar, para pegar no colo, para fazer carinho, para acolher e dizer, tá tudo bem você sentir isso. A mamãe também gosta de tantas coisas que às vezes a mãe não pode ter, e é normal sentir assim, você é perfeito do jeito que você é, né? Então é lindo, assim, você vai estar tendo uma grandíssima oportunidade de registrar, porque a gente aprende ou por intensidade ou por repetição. E olha a intensidade disso. Que lindo vai ser você trazer essa intensidade positiva para esse momento, né? De ensinar o respeito ao corpo do sim. outro e o limite. Vai ser. É bem tipo, o que eu já estava pensando, como é que eu vou ensinar ele? Porque ele está numa idade, né, que está indo para a escola, daqui a pouco vai para outra maior e assim vai indo. E eu queria muito ensinar isso, os limites do corpo, até onde que pode e até onde que não, tipo assim, né, que é só dele. Isso. E é uma forma, como tu disse, é uma forma bem legal, né, sabe, de ensinar isso para ele também, né? E na relação com os nossos pais é onde a gente mais aprende. Quase tudo a gente aprende na relação com os nossos pais. Por que, que a sociedade é tão abusiva hoje? Por que, que a sociedade, principalmente os homens, né? Mas as mulheres também, acham que podem, né? Tocar no corpo do outro, podem. Porque, gente, as crianças sempre foram tocadas assim. Dentro do nosso Hum. cérebro, nós somos criados com as pessoas pegando os nossos corpos do jeito que queriam. Vai tirar Nunca a foi gente do carro. respeitado, né? Quando a gente é criança, coisas mínimas, do tipo, tô com pressa, eu vou tirar meu filho do carro, eu puxo meu filho do carro e falo, desce, já falei que eu tô. E puxo como se eu pudesse usar força sobre ele. Ah, não, mas é porque, nesse caso, não interessa. Se fosse qualquer, se fosse um adulto, se fosse um idoso, nem você nunca ia puxar do carro, mesmo que você tivesse com pressa, né? Você ia achar que aquilo é desrespeitoso. Você não ia pegar com força e enfiar no banho, você não ia pegar com força e tirar do banho, segurar com força para pôr a fralda. Tudo isso que a gente faz, que a gente acha natural, é o que faz o nosso cérebro entender que quando a gente achar que a gente pode, quando a gente tiver as nossas justificativas, a gente pode, né? Então,
Hoje a gente tem essa consciência, mas então é nosso papel agora conseguir trazendo isso, né? Com esse dia a dia mesmo, que é onde ele vai aprender nesse dia a dia. Então é uma oportunidade linda. Lindo o que você fez até agora, de dizer para ele, filho, tá tudo bem a gente se dedicar, se doar para o outro enquanto tá bom para nós. A partir do momento em que não tiver mais, a gente tem que dar o limite. Né? Não é porque, mas eu sempre deixei ele fazer, então agora tem que deixar. Não, você sempre deixou porque não te incomodava, não te machucava. Agora te incomoda. Limite. Então é maravilhoso, vai ser uma oportunidade linda aí dessa relação de vocês de ensinar isso. E aí o segundo ponto é esse olhar pro Oliver para verificar se realmente está tudo bem, se realmente ele tem suas necessidades atendidas com o pai e está tudo bem. E se por um acaso você achar que não é, ele está se satisfazendo com não qualquer coisa, pelo amor de Deus, não quer dizer que o pai é Sim. qualquer coisa. Mas com, né, não necessariamente com o Mas, cérebro dele pedindo, entendo. né? Porque normalmente a gente sabe que ele precisa de uma figura de apego ali para satisfazer. No caso, pode ser o pai, e tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Mas se você percebe que não é, e é você, mas que ele tá se satisfazendo com o pai porque não pode te ter, não tem problema nenhum você trazer os dois para dormir com você. Tipo, traz os dois na sua cama em vez de você deitar com o Oliver, com o Anthony, por exemplo. E você pode dizer, tem mamãe para todo mundo. Sabe a crença de abundância? Porque a gente cresce, quando a gente tem irmãos, na maioria das vezes a gente cresce com crença de escassez. Alguém vai ficar sem. E aí a gente acredita que a sociedade é assim. Eu preciso lutar pelo meu porque alguém vai ficar sem. Mas, cara, se a gente tivesse crença de abundância, será que a gente precisa ficar sem? Ou tanto de recursos naturais que tem no mundo, né? A gente sabe que tudo que é produzido no mundo tem para jogar fora. Por que tanta gente fica sem, né? Porque a gente tem essa crença de escassez. E aí a gente não sabe distribuir de forma que todos possam ter. Porque desde pequenininho a gente aprendeu que ou eu garanto o meu, ou eu também vou ficar sem, e daí dane-se os outros, e assim vai, né? Então, nessa relação com os filhos, a gente também pode trazer bastante abundância, sabe? Tem para todo mundo. Às vezes, a Martina e a Aurora querem meu colo, eu falo, tem mamãe para todo mundo, querem vir juntas? Não, eu quero sozinha. Então tá, então vai ser uma vez de cada uma. Mas tem para todo mundo. E aí a gente, às vezes, põe até no relógio, olha, então 3 minutinhos você, 3... Então, Aurora, você fica aqui brincando disso enquanto a mãe tá com a Martina no colo, daqui a pouco a gente troca, daqui a pouco vai ser a Martina e a Aurora. E aí vem sempre esse olhar, tipo, tem para todo mundo, a gente só tem que se organizar, né? Então, tentar trazer esse olhar de bastante abundância, tirar muitos certos e errados que a gente traz na educação tradicional. Ai, mas o certo é ficar cada um na sua cama. Tá bom, mas o que você está ensinando exatamente com isso? Né? Tá cada um na sua cama, mas estão sozinhos, um tá sofrendo, um tá perdendo. Peraí, vamos pensar. Se eu colocar os dois na minha cama, o que eu vou estar ensinando? Opa, talvez eu esteja ensinando os valores que realmente para mim são importantes, né? Então, mais o que eu estou ensinando? Mais o que certo e errado. Uma coisa que isso de dormir junto, volta e meia já eu faço, tipo, porque daí quando os dois vão dormir no mesmo horário, porque geralmente o Oliver dorme um pouco mais cedo do que o Anthony. Aí também, vamos lá, todo mundo na cama, nós três, e daí eles dormem. Mas uma coisa que eu noto é que o Oliver, ele é mais seguro, sabe? Ele tem mais essa, tipo assim, ele vai, sabe? Ele vai pra vida. E o Oliver já não, desculpa, o Anthony já não. O Anthony já é mais inseguro. Tipo assim, ele não vai sozinho, entende? Ele já é mais reservado, ele já é mais contido. Mas é bem interessante essas colocações. E daí você vai percebendo e vai... a ideia é nunca jogar ele na insegurança. É você poder dar realmente a segurança que ele precisa para ir. Né? Então, assim, filho, a mamãe vai estar aqui. Se precisar, você volta. Né? De jeito simbólico, mas que seja, né? Eu preciso ir até o portão sozinho e eu tenho medo. Então, vamos o seguinte, a mamãe vai até metade do caminho. E aí, você tenta ir. Se não der, não tem problema. A mãe vai até você de novo. É para mostrar assim, em nenhum momento eu vou te abandonar. Né? Se você cair, eu vou estar aqui para te levantar. Se você precisar, eu vou estar aqui para te dar colo. Mas vale a pena tentar. E aí, enquanto você não conseguir, vai indo aos poucos. É igual numa academia, né? Hoje eu fiquei super feliz. Gente, eu sou péssima em academia. Eu tô me esforçando. E hoje eu fiquei super feliz que eu corri 10 minutos sem parar. Tipo, 10 minutos não é nada. Mas, tipo, semana passada eu não conseguia correr 2. Né? Então, assim, é devagarzinho. E aí, eu percebendo que eu consigo 10, opa, então amanhã eu vou tentar um pouquinho mais. E é assim, né? Inclusive, de sentir-se seguro. Opa, eu caí, mas minha mãe realmente estava aqui. Então, a próxima vez eu vou ter, não preciso nem olhar, né? E assim vai. Então, um passo de cada vez, né? Obrigada. E assim, se a gente joga a criança, ela vai. Não, ele tem que aprender sozinho, ele vai sozinho. Joga, fecha a porta e ele tem que ir até lá sozinho. Ele vai. Mas assim, a preço de quê? Né? Então, o que a gente aprende, o que nossa geração aprendeu nesse sentido de ser independente, na verdade, é de
cara, é o que a vida tem pra mim, é insegurança, nós vivemos em constante insegurança emocional, em constante procurando alguém pra se apoiar, procurando alguém pra dizer que a gente tá certo, porque a gente não criou essa fundação interna mesmo, essa base, né, forte de autoestima, de autoconfiança, e etc. Então a gente foi, mas a gente foi a custos altos, né? Então é isso, assim. Ai, obrigada, gratidão, Imagina! adorei. Espero então poder ter te apoiado por aí. E obrigada a você pela Sim, sim, coragem aqui de se expor, de, né, compartilhar com a gente, porque com certeza muita gente pega carona e a gente pode se apoiar. A ideia é sempre essa, gente. Eu acho que a ideia de que é preciso uma vila para criar uma criança é que a gente não cria uma criança sozinha, porque a gente está criando tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa se apoiar sem julgamentos, sem certo e errado, né? Sem a gente ficar aquela coisa, não pode trazer, não pode pedir ajuda, não pode isso, tem que dar conta sozinho. Eu acho que isso é o que dificulta essa geração de mulheres do mercado de trabalho que somos nós, que aprendemos que temos que dar conta sozinha, né? Não pode mostrar tudo. vulnerabilidade. E aí a gente fica mais difícil para criar filho, porque filho não é criado igual ao mercado de trabalho, filho é criado em outro nível de sentir, de trocas, né? De vulnerabilidade. Então é isso. Obrigada, viu, Joyce? Obrigadão mesmo. Gratidão. Obrigada. Boa sorte aí. Qualquer coisa troca com a gente Obrigada. depois. Pode deixar. Gente, que delícia, né? Quem pegou carona? Quem pegou carona aí na história da Joyce, nas questões da Joyce? Escreve aqui. E nós podemos atender mais uma pessoa ainda, dá tempo. Enquanto a gente espera o corajoso aí, quem está disposto a olhar, né? Porque quando a gente começa a falar de uma educação consciência, a gente vai sempre olhar para as causas, porque está acontecendo no cérebro da criança. A gente vai sempre assumir o lugar de adulto da relação, tá? E enquanto a gente espera, então, a próxima pessoa se encorajar aqui a trazer esses desafios e trocar com a gente, eu quero falar para vocês de novo da mentoria. Ah lá, a Mila pegou carona. Oi, Mila, ela estava ontem também na live, que gostoso. Gente, a mentoria vai começar semana que vem. Nós estamos com as inscrições abertas. São 3 meses que eu e o Dinho acompanhamos a sua família, tá? E aí nós mandamos áudios para vocês diariamente. Então, todo o conteúdo é muito conteúdo, mas é muito conteúdo prático. Assim, são áudios de 10 a 15 minutos por dia. Cada dia é um tema. Então, vocês têm o dia inteiro para pensar, para refletir, para trocar, para levar, né, para o dia a dia de vocês. Ah lá, Gleice, eu vou chamar você, Gleice, para levar para o dia a dia de vocês, para trazer para a prática, para experimentar. Ficou com dúvida? Manda áudio perguntando. A gente vai responder 3 meses de conteúdo e acompanhamento, tá bom? São 2 meses de conteúdo e acompanhamento e mais um mês só de acompanhamento. Ana Paula, eu vou atender a Gleice. E aí, se der tempo, eu atendo você também, tá bom? Fica por aqui, Ana Paula Rodrigues. E quem ainda não se inscreveu para a mentoria, então se inscreve lá, gente. As inscrições estão acabando, as vagas, e vai começar semana que vem. São 3 meses de acompanhamento, meu e do Dinho. E quando você se inscreve, você inclui o seu marido. Ou uma outra cuidadora, né? Ah, se eu sou mãe solo, quem me ajuda a cuidar da minha filha é minha mãe. Pode incluir a sua mãe também. Também vai receber os conteúdos, também vai poder participar e participa como quiser. Ah, meu marido não tem tempo. Gente, a maioria dos maridos que entram começam a ouvir os áudios sem nem comentar com a esposa, porque o áudio apita lá, 6:30 da manhã, às vezes tá indo trabalhar, tá tomando café, tá dirigindo, tá indo voltar de levar a criança na escola, tá indo fazer uma academia, um exercício, coloca o fone ali 10 a 15 minutos, escuta conteúdos que para eles normalmente fazem um boom no cérebro, porque a ciência é pura, falando do que tá acontecendo com o teu filho, e você achando que não sei o quê. E muitas famílias, muitas mulheres contam que eles chegam em casa, depois de um tempo já ouvindo os áudios, falando: cara, você viu aquilo lá que falaram ali naquele áudio? Nossa, será que é isso? Para... E aí a gente cria um espação aí de troca super legal para a família toda. Tá? Então, assim, a mentoria pra gente é nosso produto mais. A gente é apaixonado por esse nosso produto. A gente acompanha as famílias, vê o impacto dessas famílias, se aproxima dessas famílias. Então, a gente fica muito, muito, muito feliz de fazer esse trabalho. Oi, Raquel! A Raquel tá aqui acompanhando a gente em várias lives, né? Que delícia. Vamos lá, então. Vou chamar você, tá, Gleice? A Gleice parece que tá na mentoria com a gente já, né, Gleice? Não te vi lá, não, mas eu acho que você tá. Você disse ontem que você tinha se inscrito. Depois eu vou até lá olhar de novo. Acho que vai dar.
Deu certo, Gleice? Oi, Elci. Oi, tudo bem? Deu certo? Acho que falta só a câmera. Falta a câmera. Ah, tá Vamos conectando. ver. Aê, Tudo bem com você? estou bem, sim. Que bom. Tá abrindo aqui pra minha câmera ainda tua, mas a gente pode ir conversando. Tá ok. Me conta de você, se apresente. E presente? Se apresenta, fala quem você Ah, é. tá. Vamos lá. É bem complicadinho, né, a minha situação aqui. Vai lá. Eu tenho dois filhos, uma menina de 9 anos, é a Gabriela, e um menino de 12 anos, que é o Gabriel. Eles estudam em horários diferentes. Porém, eu e a Gabriela em casa, a gente não se dá bem de jeito nenhum, mesmo. E eu tenho chorado muito, eu tenho sofrido muito por isso, porque eu vejo mães que amam seus filhos e eu vejo filhos que amam suas mães. O que acontece? A minha filha, até ano passado, morou com o pai dela. Eu sou mãe de 6 filhos e na separação eu fiquei com 4 e ele ficou com 2. E hoje os meus 4 mais velhos, cada um já tem suas vidas, né? Minha menina já está casada, mais velha, os meninos estão solteiros, mas assim, namorando, né? Não casaram ainda, estão namorando, mas eles moram de aluguel, né? Bonitinho, lá tem a vida deles. E agora em dezembro vieram para morar comigo sobre uma denúncia de maus tratos, né? Diz que a madrasta não gostava e judiava, e a Gabriela era o centro das atenções, que eram diversas situações que aconteciam lá, tá? Vieram para cá, não voltaram, inclusive agora eu tenho uma audiência dia 27 com a juíza, para ver se eu consigo pegar uma guarda compartilhada dos meus filhos. Só que a Gabriela, ela tem uma necessidade gigantesca de um pai. E essa necessidade, ela está sendo suprida pelo meu esposo. O meu esposo é pastor, ama criança, é apaixonado por criança, e ele se encantou com a Gabriela de tal forma como eu nunca vi. Se ele está soldando alguma coisa, martelando alguma coisa, ela está do lado. Se ele vai lavar a louça, ela está do lado. Se ele vai fazer a comida, ela está do lado. Se ele vai dar banho nos cachorrinhos, ela está do lado. Inclusive, agora ele está levando para a escola e trazendo, porque a minha situação com ela tá gravíssima. A gente não consegue mais ficar junta e se respeitar uma outra, né? E o menino já não. O menino olha, observa, vê o que consegue ajudar. Quando ele não consegue ajudar, ele fica de fora da situação, olhando tudo. Aí, quando eu tô calma, ele chega em mim, ele fala: mãe, a Gabriela é diferente, a senhora tem que ter mais paciência. Aí eu olho para ele e falo: filho, mas ela tem que me respeitar como mãe. E assim, a gente não tá conseguindo. E eu tenho chorado muito por isso, viu, Alci, de verdade. O meu esposo não fala nada, ele fica vendo tudo acontecer e não consegue ter uma reação, né? E ontem foi a gota d'água, né? Porque ontem ela chegou da escola toda feliz e quando ela me viu, ela murchou. E aquilo já me fez ficar estressada de ver o jeito que ela me olhou e murchou. Então, eu já fiquei nervosa por conta disso. E eu fui falar com ela e dar um abraço e ela não me abraçou. Sabe? Quando você não tem aquela retribuição, poxa, ficou o dia inteiro fora. E eu não tive essa retribuição. Então isso me doeu. E eu falei com meu esposo: você não tá falando com ela? Você não tá conversando com ela sobre a postura dela de filha? Que ela tem que desarmar. Aí ele olha
olhou para mim e falou, você não deixa. Eu falei, Fio, mas você fica mais tempo com ela do que eu. Como assim eu não deixo? E foi uma coisa que me doeu. Aí eu já virei para ela, eu falei, eu não quero você com o Robson, que é o meu esposo. Eu vou fazer a janta, vem ficar comigo. E eu meio que obriguei ela a ficar comigo, e isso também me doeu, porque ela virava as costas para mim, cruzava os braços, e ela não olhou para mim o tempo todo. E aí, para tentar disfarçar isso tudo, eu falei para ela dar uma varrida na frente da cozinha, nossa, e ela foi reclamando, ela foi com bico, birrenta, e foi exatamente na hora que estava tendo outro vídeo ao vivo ontem, e eu levei o celular comigo para o banheiro e eu fui chorar um pouco, porque é só assim que eu tenho conseguido tirar um pouco dessa mágoa. E eu já não sei mais o que fazer para conquistar o amor dela, o carinho dela, para ela me enxergar como a mãe e não como a madrasta, né? Porque está sendo doído para mim, eu não estou sabendo o que fazer. É isso. Gleice, obrigada por você compartilhar aqui com a gente sua história. Obrigada mesmo, assim, eu acho que muita gente acaba pegando carona também numa situação assim. Sinto muito, né, por essa situação toda, inclusive das denúncias, né, de maus tratos, dessa realidade toda. Sinto muito mesmo, assim, é muito triste pensar, né, que crianças podem ser maltratadas. Mas o que eu queria te trazer é assim, ó, olhando para a neurociência, o que eu posso te trazer não é o que você quer ouvir, tá? Pode ter certeza que não é o que você quer ouvir. Porque a gente olha para a criança e espera dela uma mudança. Só que a criança está o tempo todo só respondendo aos adultos. Então a mudança vai precisar vir de você. Não tem como esperar que a criança mude. São os adultos que precisam mudar. Então, quando a gente fala seja o adulto da relação, não é cobre da criança uma obediência ou cobre da criança uma mudança. É aceite que o seu cérebro é o único aí dessa relação que está pronto, né? Só você que tem todas as ferramentas necessárias no cérebro para conseguir olhar para essa situação e fazer alguma coisa. Então, nessa situação, você está numa situação muito desafiante, muito... Ai, agora a câmera vai pegar, que bom! Ê! Que bom! Ai, muito melhor te ver. Você está, sim, numa situação muito desafiante, muito vulnerável emocionalmente. Também, infelizmente, também vem de uma educação que a gente teve, de que os filhos devem isso para os pais. E, na verdade, os filhos não devem isso para os pais. Né? Eles não devem para a gente amor, carinho, gratidão, eles não devem nada disso para nós. Porque eles simplesmente são nossos filhos. Né? Então, assim, como que eles respondem a nós? E a criança, com seu cérebro imaturo, ela tá o tempo todo lutando para atender necessidades básicas. Então, ela não faz nada de caso pensado. Mesmo tendo 9 anos e mesmo já tendo bastante coisa desenvolvida no cérebro dela, o cérebro dela vai ficar pronto depois dos 25. Então, pensa, ela tá só com 9, né? Ainda tem muito mais, tem quase 20 anos aí, mais de 15 anos que ela ainda vai ter de desenvolvimento. Então, ela tá no comecinho desse desenvolvimento cerebral. Sabe, assim, você tem um cérebro pronto, você poderia fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa é entender qual necessidade está por trás do comportamento dela. Então, é olhar para essas necessidades, que não são necessidades óbvias. Não é assim, ela quer atenção, ela quer não sei o quê. Não, isso é o que a gente aprendeu na educação tradicional. Que a gente achava que as crianças eram submissas aos adultos. Então, as crianças devem a nós amor, carinho, gratidão, respeito, pará. Mas, na verdade, as crianças não devem nada disso a nós. Tudo isso elas vão aprender na relação com a gente. Então, se ela recebe respeito, ela aprende o que é respeito. Eu vou falar a verdade para você, Gleice, a gente não sabe o que é respeito. A gente nunca recebeu respeito. A gente só sabe o que é obediência, que foi o que a gente era cobrado. Né? Assim, a gente não sabe respeitar. Pode perceber, a grande maioria da população só respeita a lei de trânsito se tem multa. O lugar que não tem radar, todo mundo acelera muito mais do que a regra. Porque, na verdade, eu não sei respeitar, eu sei obedecer. E eu só obedeço se tem alguma coisa forte sobre mim.
Então, nós adultos normalmente respeitamos autoridades, né? Ah, eu respeito tal pessoa porque ela é autoridade em tal coisa, eu respeito. Mas se tem qualquer pessoa que eu não tenho, por exemplo, as crianças, a gente não sabe respeitar. Então, o que eu tenho para te dizer que eu disse não é o que você gostaria de ouvir. A primeira coisa é sinta-se acolhida, porque eu sei que é muito desafiante o que você está passando aí. Eu sei o que é quando uma criança olha para você e te desafia e você fica, como assim? Porque dentro da nossa educação tradicional, dentro do nosso cérebro, isso é inadmissível, né? É. Ela tem que ser punida por isso, ela não. E é exatamente ao contrário. Quanto mais a criança sente que ela não é importante, que ela não é amada, que ela não. Mais o cérebro dela vai dizer assim: lute, lute, você corre perigo, você corre perigo, você corre perigo. Então ela vai continuar cada vez mais lutando com você, sabe? Porque vira realmente um cabo de guerra. Uhum. E não é porque ela quer ser mais forte, é porque o cérebro dela tá dizendo. E pelo jeito ela é uma criança de temperamento quente, né? Ela é. É. Pelo jeito Ela ela é. é. Eu lembro de uma ocasião que eu tive que bater na Gabriela, porque a neta do meu esposo veio do Paraná para ficar uns dias com a gente e a minha filha ficou super, hiper, mega ciumenta. Então eu tive que bater nela e ela olhou para mim e falou: Eu te odeio. Eu odeio você. Mas ela não falou um odeio simples. Ela falou com a força do ódio. E Uhum. isso entrou no meu coração e na minha mente com tanta força que ainda está rodando até hoje. E aí eu vou te convidar para entender uma coisa. Ela realmente odiava você naquela situação. Então, o que a criança traz é o que é verdade. Ela estava te odiando naquela situação. Mas não é que ela te odeia para sempre, ou te odeia a vida toda, ou te odeia o tempo todo. Porque a criança, ela vive o presente. E o ódio de apanhar, imagina quanto você odiaria alguém que está te batendo. Você também odiaria essa pessoa. Então, quando a gente apanha, naquele momento, o que a gente sente pela pessoa que está nos batendo é ódio. Porque é reação da situação. Então, ela realmente te odiava naquele momento. Mas não quer dizer que ela só sente ódio por você. Sabe? Mas a criança não sabe dizer isso, assim como a gente também não sabe dizer isso. Inclusive, não sabe nomear essas emoções. Né? Então, valide que ela tinha todo o direito de te odiar, porque ela estava apanhando, né? Então, assim, ela tem todo o direito de odiar alguém que está batendo nela. E ok, fez parte daquela situação. Agora, como que a gente fortalece o vínculo, como que a gente fortalece o amor, como que a gente fortalece o respeito? Oferecendo, acolhendo, entendendo que é normal ela se sentir assim. Como você disse, vocês já têm uma relação muito difícil, né? Você falou, nossa, é muito difícil, a gente não se respeita. Então, pode ter certeza que não é ela que vai dar o passo de começar a te abraçar, não é ela que vai dar o passo de começar a te respeitar, é você que tem que dar esse passo. E você entender e dizer para ela, Gabriela, eu sei que até hoje a gente não conseguiu se dar bem. A mamãe vai se esforçar muito para conseguir te dar amor, te dar carinho, para reconhecer. Por exemplo, ela chega e murcha. O que isso significa? Que o olhar dela para você já é de, ixi, aqui eu não vou ser vista. Ixi, aqui eu preciso É. me calar. Aqui eu preciso ficar, né? Aqui eu preciso baixar a cabeça. Aqui eu não posso demonstrar nada, porque. Então, é você aos pouquinhos e trazendo esse outro olhar, de validar isso que ela sente. É a mesma coisa que você sente. Pode perceber, é a mesma coisa. Você mesmo disse que tá bem. Quando ela chega, você já começa. Você também não se sente feliz de vê-la. É como se falasse, ai meu Deus, agora ela chegou, o que eu vou fazer? Então é a mesma É, coisa, né? Então, assim, por meu que que esposo, você pode. meu Por esposo que que você pode falou sentir ontem que para ela não, mim. né? Ele falou Exatamente. assim para mim, Fia, você tem que entender uma coisa. É, quando você engravidou da Gabriela, você não esperava engravidar. E quando você soube que estava grávida, você ficou doente, porque você não queria ela. Quando ela nasceu, você estava tão doente já que você teve uma depressão pós-parto. Então, assim, eu acredito que a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar ela como filha, ela é sua filha. Fia, você não aceitou ela quando você engravidou, quando ela ficou os 9 meses na sua barriga, quando ela nasceu, você rejeitou ela de todas as formas que você conseguia, porque você não queria ela como filha. Só que hoje você vive uma realidade. Então, assim, vai orar, vai buscar, né, esse amor de Cristo, porque não tem como a gente passar algo que a gente não tenha. E você precisa ter algo para poder passar para ela. Você não pode ter só rancor, você não pode viver de passado. Você tem que entender que ela um dia é mocinha.
E ela é uma criança linda, saudável. E ela está sendo espelho, ela é igualzinha a você. Ela é explosiva, ela é temperamental. E não é eu que vou ensinar isso para ela, filha. É você que tem que aprender. E eu não sei como te ensinar, porque você é diferente de mim. Eu aprendo com mais facilidade, você não. A gente tem que pegar você e tem que ir junto com você, porque senão não vai. A Gabriela é do mesmo jeito. Se você não pega ela e vai junto com ela, ela não vai, ela empaca no meio do caminho. É capaz dela voltar para trás, ela regredir, do que ir para frente. Então, eu acho que você precisa muito hoje se unir com a sua filha. Ela é sua filha. Só que quando ela chega da escola, eu já olho para ela, não sei, não consigo. Eu tenho um trauma tão grande do passado, que quando eu vejo ela, vem tudo à tona, da frustração que foi o meu último casamento, de como foi e como ela foi concebida. Então, assim, para mim é muito traumatizante. E hoje eu tenho consciência no meu cérebro que se ela sair daqui e voltar para casa do pai, vai voltar a ser como era antes, mais cedo ou mais tarde vai voltar. E é o que eu não quero que aconteça. Porque mesmo eu agindo assim com ela, eu amo ela, porque ela é minha filha, né? Ela, Deus me concedeu ela para que eu possa cuidar e ensinar coisas para ela. Só que eu não estou conseguindo respeitar a vontade da minha filha. Eu não estou conseguindo enxergar os limites dela. Eu não sei quando parar de ordenar. Eu não sei quando não ordenar. Porque às vezes ela faz no automático. Não precisa pedir. E esse negócio de eu ficar, vai, faz. Eu também não sei controlar isso. E para mim está sendo muito difícil. Muito. Extremamente mesmo. Sim, Mesmo. sim. Então, assim, pelo que você contou aqui, tem toda uma história gigantesca, né? E não é sobre ela, é sobre você, na verdade, né? É. Então, é muito legal perceber isso. E uma coisa que eu acho bem importante é você acolher esse passado, né? Tá tudo bem eu ter essa dificuldade, olha tudo que eu passei, mas ao mesmo tempo, olha tudo que ela passou por isso, né? Então, ela já começou a desenvolver o cérebro dela dentro da sua barriga, sentindo tudo isso que estava fora. Então, ao mesmo tempo, a gente já entende que tem dois seres aí super vivendo situações super difíceis, de se sentir amada, de se sentir visto, de se sentir importante. Você não pode se sentir culpada pelo que aconteceu, mas você pode entender que existe uma responsabilidade dela ser assim do jeito que é hoje e que é a responsabilidade sempre do adulto começar esse processo. Então, se acolha, tente se dar muito amor, se dar muito abraço, do tipo, tá tudo bem, né? Não é fácil para você mesmo, mas também não é para ela. Tudo que você tá passando é exatamente a mesma coisa que ela tá passando, né? Essa sensação de não se sentir amada, de não se sentir vista, de não receber carinho. Só que não espera que venha dela. Ela não tem cérebro para isso. Só você tem, tá? Aí a Edna contando que se viu aí na tua história, né? Pegou carona aí com você, mas ela se viu no papel da filha, no papel da Gabriela. Que agora ela é adulta e acabou conseguindo se curar. Mas você tem, graças a Deus, você tem a oportunidade ainda de fazer isso na infância dela. Então, busque se acolher, busque uma coisinha de cada vez, um dia de cada vez. Já respire quando estiver chegando a hora da escola e já pense que você vai acolher ela da forma que for. Se ela não quiser te dar abraço, você vai respeitar. E você vai sempre olhar. Um convite que eu tenho que pode funcionar é: olhe para ela como se fosse você. E pensa, né? Gleicezinha, eu tô te vendo, eu sei que é difícil para você e eu vou respeitar. Né, Gleicezinha, você só precisa ser visto, sentir ouvida, eu vou respeitar. Então, perguntar como que foi a escola hoje, provavelmente ela vai falar normal. Aí você vai falar, tá bom. E daqui a pouco talvez você pergunte, teve alguma coisa diferente na aula? Alguma coisa que você gostou, que você não gostou? Vá aos poucos. Não espera que de uma hora para outra vocês vão começar a se abraçar, não espera de uma hora para outra vocês vão começar a conversar. Mas só de você respeitar, inclusive o fato dela não querer conversar já é um respeito, né? Dela não querer te abraçar já é um respeito. E mostrando para ela, ó, e você pode até conversar com ela. A mamãe quer muito a partir de agora te dar mais atenção, te dar mais amor, te dar mais carinho. Vai ser difícil para a mãe, porque a mãe não sabe. Mas eu vou me esforçar, tá? Pronto. Não fala assim, eu espero que você também não. Você tá fazendo porque você é o adulto. E ela vai começar a reagir a tudo isso, tá?
Muito obrigada, Gleice, por você trazer aqui pra gente. Eu sei que não é uma conversa de meia hora que vai trazer nenhum É, ó, mas é mais, né, um acolhimento mesmo. Se sinta vista, se sinta importante. Você é uma pessoa super importante na vida dessas crianças, na vida das pessoas que você tem ao redor. E você tem capacidade de ir trazendo isso aos pouquinhos. Se vocês conseguirem, vocês não precisam se abraçar, se amar, viver, mas se vocês conseguirem, durante o dia, né, no dia a dia, não se desrespeitarem, não serem violentas uma com a outra, você já ganhou um monte. Então, aceite que vai ser um passinho de cada vez e que depende de você, não depende dela, tá? tá E bom. você é capaz. Você é capaz. Você passou por tudo isso que você passou e você tá aí. Então, você é É, capaz de ir dando um passinho a mais, tá bom? muito obrigada, Alcione. Muito obrigada mesmo. Imagina, imagina. Sinta-se abraçada, viu? Um beijo. Gente, quem pegou carona? Eu já vi que a Edna aqui, né? Isso aí. Obrigada, tá, Edna, por também passar aqui a sua experiência. Exatamente isso, né? A gente sabe que tudo que passou na nossa vida influencia na forma com que a gente olha para os nossos filhos, sempre. E na mentoria a gente tem uma etapa maravilhosa de olhar para a gente mesmo, tá? Então, é isso mesmo, ali a Edna falando, se você conseguir se entender e der o amor que ela precisa, ela vai evitar um casamento abusivo, com certeza. Porque é na relação com os nossos pais que a gente aprende sobre qualidade de relacionamento. E aí a gente vai saber se relacionar de forma abusiva ou não a partir dessa relação, né? Se a gente viveu relações abusivas, relações de violência, relações de desrespeito, relações de a gente tem que ficar chorando por migalhas de amor e atenção dos nossos pais, abrindo mão de nós, nossas necessidades, para se sentir visto, ouvido e pertencente à nossa família. É esse tipo de relação que a gente vai viver depois também, tá bom? Gente, já são 11 horas. Eu queria muito que vocês se sentissem aí convidados, que vocês entrem conosco na nossa mentoria. 3 meses de acompanhamento. A gente está abrindo a turma agora. As inscrições estão abertas ali no meu perfil, ali na minha bio. Entrem lá, tem todas as informações, tem a questão dos valores. É parcelado em 12 vezes, tá? A gente tem agora as parcelas de 12 vezes de menos de R$ 80 por mês, para vocês terem realmente esse acompanhamento diário, com conteúdos, com espaços para trocas, perguntas, esclarecimentos. Tem mães lá que participam com a gente, que elas todos os dias fazem trocas. Ah, imagina, Gleice, obrigada a você por abrir aqui e dividir essa história com a gente. Todos os dias me perguntam, todos os dias me escrevem, mandam um áudio e a gente vai trocando, a gente vai dando apoio, a gente vai dando suporte, porque o nosso propósito é que cada vez mais famílias tenham essa segurança de conhecimento suficiente, de segurança emocional, de caminhos para lidar com o desenvolvimento dos seus filhos da forma mais consciente e respeitosa, realmente dando tudo que o cérebro da criança precisa para se desenvolver forte, com autoestima, saudável, inteligência emocional, assertivo, colaborativo e todos os outros valores e habilidades de vida que vocês querem ensinar para os filhos de vocês e que eu quero ensinar para os meus e que, se Deus quiser, eu vou alcançar muitas famílias, vocês vão me ajudar a chegar em muitas famílias e a gente vai conseguir criar uma sociedade no futuro assim, né? Porque somos reflexo da educação que tivemos. A sociedade é hoje reflexo da educação que as crianças que eram crianças, né? Nós fomos educados, tá? Então, quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Obrigada, Gleice. Obrigada, Joyce, que hoje compartilharam com a gente a história de vocês. E me ajudem a chegar em mais famílias, tá bom? E sintam-se convidados aí a estarem conosco na mentoria. Se inscrevam, o link tá ali na minha bio. 3 meses de acompanhamento e muito conteúdo. Muita neurociência, muita informação, muito caminho das pedras aí pra gente juntos conseguir lidar com o dia a dia desafiante, né? Que é ser mãe e pai. Beijos, contem comigo e seguimos juntos, tá? Obrigada, Edna. Obrigada a você. Até mais.